Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, meus amados irmãos, irmãs e amigos que nos assistem pela internet. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de todos nós. Nesta noite vamos ler em Lucas 11, a partir do versículo 9, que diz: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Por que eu estou lendo essa passagem? Nós estamos num ano de eleição e que nós tenhamos, pensando nos nossos filhos, pensando na igreja, pensando num todo, que cada um de nós possamos pensar e ver qual é a melhor opção que nós temos. Então, que nós temos que fazer o quê? Orar e pedir a Deus que nos ajude para que nós possamos contribuir com o nosso voto na eleição de uma pessoa, de um homem que seja temente a Deus, que ele possa fazer a vontade de Deus. Sabe, nós temos que nos preocupar com isso, porque temos visto que várias coisas têm acontecido e isso não é bom. Então, que cada um possa analisar, ver realmente o que é melhor através da oração, pedindo a Deus que abra o entendimento, o discernimento, a compreensão, e que nós possamos continuar fazendo o nosso trabalho na igreja, que isso não venha impedir que a igreja continue fazendo o papel que ela tem que fazer
que é levar a mensagem a todos. E que nessa noite nós vamos ter a pregação, vamos ter os cânticos, que tudo isso faça com que você reflita e veja realmente o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem cuidado de cada um de nós, e que nós continuemos a praticar a boa e agradável vontade do Senhor, que é procurar servir e dar o melhor ao Senhor. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe o nosso culto e que esse culto seja de engrandecimento do nome do Senhor. Vamos orar. Santo Deus e adorado Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque temos o privilégio nesta noite de adorar e bendizer o nome do Senhor, pedindo, Pai, o Senhor que abençoe a mensagem para que ela faça diferença na vida de todos nós, que o Senhor se agrade de tudo que formos fazer e que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela essa noite que o Senhor está nos concedendo e que nós possamos ajudar uns aos outros a chegar ao céu. É que te oramos, te agradecemos e pedimos. Amém. Cantai um cântico novo, cantai um cântico novo, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez. Louvai a Cristo renovo, louvai a Cristo renovo, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai um cântico novo, Cantai a Deus outra vez, louvai a Cristo renovo, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estará. Quando se fizer chamada, lá estará. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Peregrinando pelas montanhas e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar.
brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo pros céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo pros céus. Montanhas e vales e vistas imensas são obras da mão do eterno Senhor. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. As flores, as aves, o céu todo azul são provas do Mestre que hoje se vê. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. O sol e a lua, o belo arco-íris, sinais do carinho de Deus Criador. Eu sei que vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. Vivo é Jesus, hoje vive sim, habita sempre em mim. Nunca mais ficarei sem Jesus desde que Ele entrou no meu coração. Boa noite, amada Igreja de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês hoje e sempre. Meus parabéns, você está aqui hoje. Às vezes é muito difícil participar de um culto, de uma reunião, não é verdade? Você sabe por quê? Porque o inimigo não está feliz com você aqui. Ele não quer ver você adorando a Deus. E você, participando desse culto hoje, já te faz um vitorioso. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre a nossa adoração, o poder da adoração. O que acontece quando nós adoramos a Deus? Antes de prosseguirmos aqui, vamos clamar a Ele em oração. Nosso Pai Celeste, Deus querido, é muito, muito, muito bom poder te adorar e te louvar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu aqui essa noite. Pai, eu te peço que o Senhor use-me como ferramenta útil em tuas mãos aqui agora para proclamar somente as tuas verdades e que o seu nome seja exaltado e glorificado. E é em nome de Jesus que deu a vida por cada um, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Recentemente, eu e minha família viajamos e nós passamos aí um bom tempo dentro de aeroportos e aviões. E eu percebi que as pessoas dentro de um voo e as pessoas dentro de um culto de adoração têm muitas coisas em comum. Em ambas situações, as pessoas estão bem comportadas, ou a maioria delas pelo menos. As pessoas estão bem vestidas, apresentáveis. A maioria das pessoas estão em uma jornada, tanto num culto como em um voo. Em ambos os casos, as pessoas até tiram um cochilo. E a medida de sucesso de um voo bem executado e a medida de um culto de sucesso, um culto bem executado,
para muitos, é a mesma. Essa medida se baseia ao bom. Por exemplo, como foi seu voo? Ah, foi bom. Foi bom. Fulano, como que foi o culto para você? Foi bom. Foi bom. Já que nós procuramos ter um bom voo, um bom culto, a palavra bom parece ser uma palavra suficiente para descrever as coisas, não é verdade? Mas para muitas pessoas, bom não é o suficiente. Bom, pelo menos a palavra bom não foi o suficiente para esse rapazinho do qual eu ouvi a história uma vez. Esse garotinho tinha seus 6 ou 7 anos de idade e ele estava a viajar de avião pela primeira vez. E assim que ele entrou no avião, ele já foi todo entusiasmado, em alta e boa voz, perguntando aos comissários de bordo: será que eu posso conhecer o piloto? Ou ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, ou ele era muito sortudo, porque ele fez a pergunta no local certo. Ele estava na entrada do avião, perto da cabine de comando, o que facilitou para que o piloto pudesse ouvir a pergunta dele. E não tinha passado nem 15 segundos quando o garotinho tinha feito a pergunta e saiu uma cabecinha aparecendo fora da cabine assim. Alguém aqui me chamou? Perguntou o piloto. E o rapazinho respondendo na velocidade da luz, fui eu, todo animado. E o piloto respondeu, vem aqui, meu amiguinho, vem aqui na cabine de comando comigo. Então, de repente, o rapazinho estava lá dentro da cabine de comando com o piloto. Estava no mundo de botões e de alavancas e de radares e de toda a tecnologia, tudo que um avião oferece. E ele saiu de lá com um sorriso maior que uma fatia de melancia. E ainda por cima ganhou, sabe o quê? Um par de asas do piloto, de plástico. Gente, isso é de causar inveja até em nós adultos. Eu confesso que eu queria ganhar um par de asas de plástico de um piloto. Ia ser legal, não ia? Mas aquele garotinho falou para a mamãe dele assim, mamãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Enquanto aquele rapazinho apresentava uma alegria exorbitante, as outras pessoas no avião não pareciam tão felizes assim, não. Na verdade, elas pareciam apenas satisfeitas. Elas estavam satisfeitas por não estarem mais dentro dos aeroportos. Estavam satisfeitas por estarem dentro dos seus voos, já em percurso ao seu destino final. Estavam satisfeitas. Satisfeitas e com a expectativa de terem um bom voo. Estavam satisfeitas. Sabe, eu já tive a oportunidade de visitar várias congregações, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E eu tenho percebido que as pessoas vão para o culto com o sentimento de estarem satisfeitas. Satisfeitas por chegarem no culto da maneira que estão e satisfeitas também por saírem do culto da maneira que entraram. Estão apenas satisfeitas com o bom. Como é que foi o culto para você? Foi bom. Foi bom. Mas de vez em quando, por um outro lado, de vez em quando, eu me deparo com pessoas igual aquele garotinho no avião. Essas pessoas vão para o prédio da igreja, vão para o local de adoração com aquele brilho nos olhos e fala para si mesmo assim, eu quero ver o piloto, eu quero ver aquele que está no comando, eu quero ver aquele que voa, eu quero ver aquele que é soberano, eu quero ver aquele que está no controle, eu quero vê-lo, quero conhecê-lo, eu quero ouvi-lo, eu quero aprender mais sobre ele. E já que Jesus ensina, buscai e achareis, o que a gente geralmente busca é o que a gente geralmente acha, não é verdade? Se a gente busca apenas pelo bom, estarem somente satisfeitos, nós vamos encontrar isso. Mas se a gente busca se encontrar, ou melhor dizendo, se a gente busca nos encontrar com o piloto,
A gente sai do culto, a gente sai da adoração com um par de asas. E Jesus teve uma experiência muito parecida com essa, quando ele foi adorar. Ele pegou os seus 3 discípulos mais próximos, né? Pedro, Tiago e João, como diz a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. E eles subiram ao monte, com o simples propósito de adorar a Deus. E ali naquele monte nós temos o relato da transfiguração, e algo muito especial acontece com Jesus. Quando a gente pensa em adoração, algumas perguntas vêm em nossas mentes, como, por exemplo, como adorar? A quem adorar? Por que adorar? Eu acredito que existem 2 palavras muito fortes que nos ajudam a entender melhor essas perguntas. A primeira palavra é transformação. E a segunda palavra é proclamação. Então, transformação e proclamação. Vamos lá? Transformação. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, o seu rosto foi transformado. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 17, no versículo 2, o seguinte: o seu rosto resplandeceu como o sol. Não é interessante isso? Sabe, o rosto é a parte mais visível do corpo. Quando eu quero saber se você está triste ou se você está feliz, eu não vou olhar para o seu cotovelo ou para o seu joelho. Eu vou olhar para o seu rosto. O rosto é a imagem que nós temos memorizadas de cada pessoa. Quando a gente pega a identidade, nossa identidade, por exemplo, nosso documento, lá nós vemos a foto dos nossos rostos, na verdade, não do pé ou da barriga, mas do seu rosto. Então o que a gente aprende aqui? Que quando nós adoramos a Deus, a nossa face é mudada. Deus, quando nós contemplamos a Ele, a nossa face muda. De fato, eu acredito que Deus quer que nós busquemos a face dEle para que Ele mude a nossa face. Deus quer limpar das nossas faces essas rugas de preocupações. Deus quer remover de nós essas olheiras de irritações. Deus quer colocar um sorriso no lugar da sobrancelha retorcida. Deus quer colocar paz onde existe raiva. Deus quer mudar a nossa face. Deus quer mudar o nosso coração. E essa mudança acontece somente quando nós adoramos a Deus. Olha só o que o Salmo, capítulo 30, por gentileza, abra suas Bíblias em Salmo, capítulo 30, versículos 4 e 5. E uns outros 2 versículos mais à frente. Mas para iniciarmos, Salmo, capítulo 30, versículo 4 e 5. Diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês, aos seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode até persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E o salmista continua nos versos 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Quando nós louvamos a Deus, Ele transforma o choro em alegria. Ele transforma o sorriso no lugar da tristeza. E o rei Davi também nos dá uma definição exata
do que é adorar a Deus. Lá no Salmo 34, agora, por gentileza, Salmo, capítulo 34, versículo 3, diz o seguinte: Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Agora vamos observar uma coisa aqui. O que significa a palavra engrandecer? A gente for até olhar no dicionário, né? Engrandecer é o ato de pegar algo ou alguma pessoa para se tornar maior. É como uma lupa, por exemplo. Quando eu pego uma lupa e examino aquele objeto fica maior, né? Ou pelo menos dá a sensação de que ele está mais próximo. A adoração faz isso. A adoração engrandece, ela te aproxima do Senhor. A adoração te leva lá para a cabine do comando. Deus, eu quero ver mais perto o Senhor. Quero ver a tua face. Eu quero conhecer o seu coração, quero ver as tuas mãos, eu quero entender o que o Senhor está fazendo. Eu quero me aproximar de ti. Engrandecei ao Senhor comigo, Davi está falando. Ele está dizendo, gente, vamos pegar a nossa lupa, vamos fazer com que o Senhor fique maior, a nossa visão de Deus possa crescer. E realmente nós precisamos ter uma visão grande de Deus. Você sabe por quê? Porque na nossa vida nós temos grandes problemas. Nós temos grandes preocupações, grandes desafios, grandes perguntas para lidar, não é verdade? E o que nós vamos fazer para lidar com esses grandes problemas? Nós vamos adorar a Deus. Quando a gente adora a Deus, a nossa visão dele fica maior. E a adoração não é só composta de transformação, mas também de proclamação. Proclamação. Sabem, existem muitas passagens bíblicas que falam sobre adoração e proclamação no mesmo texto. E uma delas foi registrada lá em 1 Crônicas, pelo rei Davi. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 até o 25. Mais uma vez, 1 Crônicas, abram suas Bíblias, 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 até o 25. Que diz o seguinte: Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Sabe o que acontece todas as vezes que você louva a Deus? Você está fazendo uma proclamação. Você sabe qual que é essa proclamação? Eu ainda acredito. Tive uma semana difícil, mas eu ainda acredito. Eu estou lutando com uma doença na minha vida, mas eu ainda acredito. O mundo lá fora está meio maluco, mas eu ainda acredito. E para quem que a gente faz essa proclamação? Para quem que a gente declara essas coisas? Bem, você está declarando essas coisas para sua família, para seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Você está dizendo, eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Também para seus irmãos em Cristo, nós ainda cremos. Nós ainda cremos. Também para as pessoas que não te conhecem e que te veem adorando a Deus, você está dizendo para elas, eu ainda creio. Para o mundo lá fora, esse mundo de trevas, terrível, você está dizendo, não. Eu ainda creio. Você não vai me desanimar, não. Eu ainda creio. E especialmente para o próprio Deus, você está dizendo assim, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu ainda creio. Eu ainda creio na cruz de Cristo.
E você sabe para quem mais você está declarando essas coisas? Para quem você está proclamando essas coisas? Para o inimigo. Sim, existe um inimigo. Existe um demônio, existe o Satanás. Existem forças espirituais. Toda batalha na vida, ela é primeiramente uma batalha espiritual. Vou repetir. Toda e qualquer batalha na vida, ela é primeiramente uma batalha espiritual. E quando você adora a Deus, você está dizendo assim para o inimigo: sai fora daqui! É incrível o que Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 8 diz. Você vai gostar do que Tiago fala lá. Abre sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O que o Tiago está nos ensinando aqui é que você deve dizer não para o diabo e sim para Deus. Adoração é isso. É você dizer não para o diabo e sim para Deus. É simples assim. Você sabe por quê? Satanás não fica onde Deus é louvado. Ele odeia adoração a Deus. Você sabe por quê? Lá no céu, ele queria ser adorado no lugar de Deus. E foi por esse mesmo motivo que ele foi expulso de lá. Mas quando você adora a Deus, quando você reúne com os irmãos, quando você clama ao nome dele, quando você é transformado e você proclama esses louvores para essas pessoas, o inimigo é dito não e para Deus é dito sim. E Satanás não fica no meio dessa adoração não, sabe, irmão? Satanás, ele fala assim, ó, eu vou desistir de ficar aqui. Eu não vou ficar aqui mais não. Eu vou para um lugar onde eles não adoram a Deus. Vou te falar uma coisa muito importante. Se você quer que o Satanás não fique na sua casa, faça da sua casa uma casa de adoração. Vou repetir. Se você quer que o inimigo não fique na sua casa, faça da sua casa um local de adoração. Graças a Deus, para a honra e glória dele, eu e minha família nós temos o hábito de fazer devocionais familiares todos os dias na nossa casa, no qual nós adoramos ao Senhor. E ele é exaltado. Nós estamos dizendo não para o inimigo e sim para Deus. Sabe de uma coisa? Louvor é um estado de guerra. Isso mesmo. Louvor é um estado de guerra. Sim, o louvor é muito bom, muito edificante, muito prazeroso, mas o louvor também é uma batalha espiritual, porque nós estamos lutando contra as forças espirituais. Sabe, o Satanás, ele tem sempre o objetivo de separar, de destruir, de matar, de dividir. E eu tenho percebido o quanto que ele tem dividido, partido congregações por causa do louvor. É triste saber disso. É triste saber que nós temos sido distraídos da nossa adoração. Você sabe por quê? Porque quando o inimigo não consegue nos distrair do nosso louvor que devemos prestar a ele, ele quer nos distrair sobre como nós devemos louvar a Deus. E aí, a gente acaba não louvando. Que isso seja bem dito e bem alto e claro. Louvor, meu irmão, minha irmã, não é entretenimento. Louvor não é show. O louvor não é um passatempo até que chegue o momento da mensagem. E muito menos o louvor é um alerta para acabar com a conversa dos irmãos enquanto o culto não começa. Não. Louvor é guerra. E a Bíblia diz isso lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas,
capítulo 20. Essa é a história de um rei, de 35 anos para ser mais específico, no qual o nome era Josafá. Que nome legal, né? Josafá. Gostei desse nome. Josafá. Ele se tornou rei quando tinha 35 anos, e assim que ele assumiu o trono, uma aliança de 3 exércitos se formaram contra o Josafá. Se puseram em guerra contra ele. Já era difícil lutar contra um exército, mais 2, então 3. Imagina só. Ele falou assim, estamos em desvantagem. E ele fez, o que me chama a atenção nesse texto, que ele fez o que Deus quer que nós façamos. Ele chegou até Deus em oração. Olha só lá no versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 20. Lá diz que Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E ele clamou assim em oração no verso 12. Olha só que interessante essa oração. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Que oração maravilhosa, não é verdade? Senhor, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos ainda estão em ti. Eu não desisto, eu confio no Senhor. E o Senhor responde a ele no verso 15 com a seguinte mensagem: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E Josafá confiou tanto em Deus, mas tanto em Deus, que você não vai acreditar no que ele fez. Ele pegou seus cantores, ou melhor dizendo, seus adoradores, e colocou eles na frente dos seus soldados e falou assim para os seus cantores: liderem a batalha. Que mensagem! Então todos aqueles soldadões lá musculosos e tal, com escudos e espadas e todo aquele armamento, tiveram que dar um passo para trás e abrir caminho para os cantores, para os adoradores entrarem. Eles lideraram a batalha. E eu imagino eles louvando e cantando ao Senhor. O Senhor é grande, a batalha pertence ao Senhor. Dai graças a Deus porque o seu amor dura para sempre. É isso que diz lá no versículo 21. E sabe o que aconteceu depois? Quando eles chegaram lá no campo de batalha, os inimigos já tinham sido destruídos. Eles se viraram um contra o outro. Eles se mataram. A batalha foi vencida antes mesmo de chegar no campo de batalha. Os cantores, os adoradores, lideraram a batalha. Meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar da seguinte maneira. Em nossas próprias vidas, vamos liderar com adoração. Vamos conduzir a nossa vida diante de Deus com louvor. Quando chegar algum problema, nós vamos louvá-lo. Vamos liderar com louvor. Porque nós estamos em guerra, e é uma guerra que nós vamos vencer, porque nós estamos proclamando o nome de Deus. Glórias a Ele. A adoração é incrível. O poder da adoração. Tem muito mais coisas aqui que eu poderia falar sobre adoração, mas eu quero te deixar aqui com essas 2 palavras. Primeiro, transformação. Louvor nos muda a face. O louvor muda o nosso coração. E proclamação. Nós temos a oportunidade de declarar aquilo que nós cremos. E o louvor derrota o inimigo. E lembre-se também, não se contente apenas com o bom, mas busque o melhor na sua adoração a Deus. Quando você for ao culto, busque se encontrar com o piloto, porque, quem sabe, você não sai de lá com um par de asas. Que Deus seja louvado.
glorificado e exaltado. E que Ele nos abençoe. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em